sou Bedi Barbares e vou falar com vocês sobre A Raposa Já Era o Caçador. Bom, essa aqui é a segunda experiência que eu tenho com a Herta Miller, mas é a primeira vez que eu adentro os romances da Herta, né? A minha primeira experiência já faz um tempo, mas tem resenha aqui no canal. É do primeiro livro dela, que é um livro de contos chamado Depressões. Vou deixar aqui nos cards caso vocês tenham interesse em ver. Desse livro, eu acho que a Herta carrega, sim, a crueza na escrita, a relação com o solo, as metáforas agrárias, que são bastante presentes aqui. Quem conhece a história das melancias desse livro vai entender bem do que eu tô falando, né? É uma coisa bastante orgânica que ela carrega na sua literatura, mas, de outra forma, né? Talvez até pela própria estrutura do romance, a Herta se apresentou de uma forma completamente nova pra mim. Primeiro, porque esse é um romance que demora muito a se desenvolver, né? A Herta traz pra gente um narrador que enxerga essa história de cima, que olha para a cidade como um todo. E ela vai construindo um grande painel de personagens e tipos pra gente. E esses personagens são apresentados, pequenas tramas são colocadas e que não necessariamente elas têm que ser finalizadas, porque a intenção delas é construir esse ambiente para uma história que se desenvolve depois. Eu me recordo de já ter passado da metade do livro quando percebi que a história principal estava se desenrolando. A gente vai ter aqui, então, um contexto histórico de um governo totalitário de esquerda na Romênia. Eu vou até tentar dar uma roubadinha aqui, eu não vou saber pronunciar direito o nome desse ditador, mas é o Nicolae Ceausescu, que esteve no poder até o fim da década de 80. A Herta entra em contato, então, com esse governo totalitário, né? A literatura dela tem muito dessa questão da fuga, das repressões políticas que ela sofreu na época, ela, mas principalmente a mãe, né, já que a Herta era uma criança, e isso está carregado nessa obra principalmente. A gente vai ter uma protagonista que é a Adina, e a Adina tem um tapete de raposa. Esse tapete vai tendo pedaços dele subtraídos, cortados. E a Adina tá consciente de que, de certa forma, isso é um aviso para ela, um aviso de que ela tá sendo vigiada e de que essas pessoas que a vigiam têm acesso até a sua casa. Assustador num nível absurdo, né? Mas eu acho que o próprio livro, assim, como ele é produzido pela Biblioteca Azul, que traz essa questão do tapete na contracapa, acaba dando um peso muito maior para isso do que ele realmente tem. Acaba criando uma expectativa que não se concretiza, porque a gente tem a impressão de que a Adina não sabe quem está atrás dela e ela vai ficar apavorada. Quando na verdade a Adina sabe muito bem qual é o grupo que está atrás dela, ela sabe por quê, mas a gente vai ter então posteriormente a explicação bem gradual do porquê que essas pessoas estão atrás da Adina, né? Como funciona esse governo totalitário e as pressões que cada tipo ali vai trazer, né? A gente tem pessoas que trabalham com a terra, a gente tem as pessoas da fábrica, a gente tem os professores, cada um deles representa um núcleo essencial dentro de uma sociedade, principalmente uma sociedade que se propõe socialista. A amiga da Dina Clara vai se relacionar com um oficial casado. A gente vai ter diversas histórias muito engraçadas, inclusive tem uma história bem no começo sobre a traição desse oficial e que eu dei bastante risada, assim, com só de imaginar a cena que ela coloca, mas não é possível dizer que a escrita da Herta propicie realmente uma parte de comédia. É uma escrita seca e que vai exigir de você muita concentração. Eu não indicaria esse livro para muita gente, porque é um livro que você tem que querer muito ler para conseguir chegar ao final, ou foi pelo menos a impressão que eu tive. E eu li esse livro em 2 leituras conjuntas. Eu li ele para o Clube do Starnone, com o Matheus, do Literato Brasileiro, e o Hilário, do Leitura de Cabeceira, e eu li ele também para o Leitura Troá, que eu faço com o Paulo do Lendo Arte, lá no Instagram, e a Literale Blog do Instagram também, a Ale Magalhães. E a gente percebeu que esse desenvolvimento lento, ele exige da gente muita coisa. E existe também uma questão muito poética na escrita da Herta, em que a gente fica sem saber o que aconteceu, porque a escrita é enigmática e a construção é lenta, então às vezes alguma coisa que foi apresentada no início do livro só é
realmente compreendida no final. É com certeza o tipo de livro que eu recomendo que você volte a ler, né, no futuro, assim. Se você já leu uma vez e não entendeu grande parte dele, que você volte a ler, porque eu acho que sabendo do final você consegue reconstruir melhor esse painel desde o começo, consegue entender quais personagens vão ser mais importantes, quais não vão ser importantes no final das contas. E uma questão que ficou muito clara pra mim, assim, é que ela é colocada, a chave de leitura ali é colocada no título, né? A raposa já era o caçador. Existe uma explicação quase literal para esse título no texto, e que eu achei bem interessante, eu até marquei. Mas eu acho também que a gente pode considerar essa metáfora como a questão da inversão dos papéis. Quando os oprimidos e os opressores trocam de papel no sentido de que sempre que um opressor cair, um outro oprimido pode se levantar e tomar esse lugar e fazer a manutenção dessa opressão, né? E também no sentido de que algumas pessoas que são oprimidas por um lado oprimem do outro, né? E de que forma a gente para esse ciclo de opressões? Acho que é um questionamento que fica pairando após a leitura de A Raposa Já Era o Caçador. Eu queria indicar para vocês a resenha feita pelo Lidos e Curtidos aqui no YouTube. Eu queria ler esse livro há muito tempo e não me lembrava por quê. E um pouco antes de eu terminar a leitura, de fazer a conversa com o pessoal lá no grupo, eu acabei pesquisando na internet, achei essa resenha do Moisés, e aí eu vi o meu comentário alguns anos atrás e descobri que foi ali que começou o meu interesse pela Herta Miller. Se eu não me engano, ou eu não tinha lido Depressões ainda, ou eu tinha acabado de ler e estava bastante empolgada. Acredito que Depressões ainda seja um livro mais interessante para mim, ainda seja meu favorito, mas eu tenho mais livros da Herta Miller aqui, tenho muita vontade de ler mais coisa. Eu acho que é uma autora que carrega muitos símbolos durante toda a sua obra e que quanto mais a gente lê Herta Miller, talvez mais fácil seja de pegar o ritmo das coisas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Um beijo e até a próxima.